1.000, 2.000 ou 3.000 reais caindo na sua conta todos os meses fariam diferença na sua vida hoje? Agora deixa eu te fazer uma pergunta ainda mais importante. E se esse dinheiro entrasse todo mês sem você precisar trabalhar por ele? Sem depender de patrão, sem vender seu tempo, sem trocar horas da sua vida por salário? Parece distante? Parece coisa de quem já é rico? Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar como buscar essa renda utilizando fundos imobiliários e principalmente quanto você realmente precisa investir para transformar isso em realidade. Mas antes de continuar, eu quero saber de você. Se começasse a cair 1.000, 2.000 ou 3.000 reais todo mês na sua conta, o que mudaria na sua vida? Você quitava dívidas? Investia mais? Trazia mais tranquilidade para a sua família? Escreve aqui nos comentários qual seria o impacto real desse valor na sua rotina. Eu quero ler a sua resposta. Quando o brasileiro pensa em renda passiva, quase sempre ele pensa em imóvel. Comprar um apartamento, alugar e viver do aluguel. A imagem é clássica. O aluguel pingando na conta todo mês enquanto você dorme. E não é por acaso. O imóvel é o mecanismo gerador de renda que o brasileiro melhor entende. É tangível, é físico, você vê, você toca. Só que existe uma diferença enorme entre a ideia de renda passiva e a realidade de quem realmente tem um imóvel alugado. Porque na prática, o imóvel que deveria ser renda passiva muitas vezes vira um segundo emprego. Primeiro vem a compra, cartório, escritura, IT, registro, imposto, taxas. Depois reforma, pintura, ajuste, mobília. E isso tudo antes de entrar o primeiro real de aluguel. Aí começa a fase do inquilino, que pode pagar em dia, mas pode atrasar. Pode sair antes do contrato. Pode deixar dano no imóvel. Pode simplesmente gerar dor de cabeça. E existe algo que pouca gente considera: vacância. O imóvel pode ficar meses parado. E cada mês vazio é renda zero. Só que o IPTU continua existindo. O condomínio continua existindo. A manutenção continua existindo. E se surge qualquer problema, é você que resolve. Não existe gestor profissional fazendo isso por você. Além disso, há um risco enorme de concentração. A maioria das pessoas coloca uma parte gigantesca do patrimônio em um único imóvel, um único bairro, um único tipo de inquilino, um único risco. Se aquele bairro desvaloriza, você sofre. Se aquela região enfrenta um problema estrutural, você sofre. Se acontece algo específico naquele imóvel, você sofre. E tem outro ponto importante: liquidez. Imóvel não é como um ativo negociado em bolsa. Se você precisa de dinheiro rápido, você não vende um quarto do apartamento. Você precisa vender o imóvel inteiro. E isso pode levar meses. Às vezes anos. Quanto maior o valor, maior o tempo médio de venda. Muitas vezes, para acelerar a venda, a pessoa precisa reduzir o preço. Ou seja, aceitar prejuízo. Agora vamos falar da conta que quase ninguém faz. Quanto o aluguel representa em percentual do valor do imóvel? Imagine um imóvel de 500 mil reais alugado por 3.500. Isso dá aproximadamente 0,7% ao mês bruto. Se o imóvel vale 700 mil, esses mesmos 3.500 representam 0,5%. Se vale 1 milhão, representa 0,35%. E lembre-se, isso é bruto. Ainda tem taxa de imobiliária, eventuais períodos de vacância, manutenção, pintura, reparos. E tem imposto de renda. O aluguel entra na sua base tributável. Dependendo da sua renda total, você pode chegar à alíquota de 27,5%. E muita gente se engana achando que se cada renda isoladamente é menor que 5 mil reais, está isenta. Não funciona assim. A receita soma tudo. Salário mais aluguel. Se juntos ultrapassarem a faixa, você paga a alíquota correspondente. Agora olhe o contraste com os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, representados pelo índice FIX, permitem que você invista no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel inteiro. Você compra cotas, pequenas partes. E ao comprar cotas, você participa da renda de vários imóveis ao mesmo tempo. Enquanto no imóvel físico você concentra tudo em um único endereço, nos fundos você pode ter galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, imóveis alugados para supermercados, farmácias, hospitais, escolas, hotéis e até recebíveis imobiliários. Você consegue montar uma carteira que, no mundo físico, seria impossível para uma pessoa comum. Existe o XPML11, por exemplo, que é um dos maiores fundos de shopping da Bolsa Brasileira. Existe também o KNSC11, que é um fundo de papel focado em recebíveis imobiliários. São estruturas completamente diferentes,
mas que permitem acesso ao setor com muito menos capital. E tem um detalhe que muda o jogo. Os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários listados em bolsa são isentos de imposto de renda para pessoa física, desde que respeitadas as regras atuais. Ou seja, diferente do aluguel tradicional, aquele valor que cai na sua conta já entra limpo. Além disso, a liquidez é muito maior. Se você quiser vender, você vende no mesmo dia pelo home broker. Não precisa esperar meses. Não precisa negociar escritura. Não precisa encontrar comprador físico. E você pode vender só uma parte. Não precisa liquidar tudo. Outro ponto importante é a acessibilidade. Existem cotas que custam menos de R$ 10. Isso permite começar pequeno e ir construindo ao longo do tempo. Algo impossível no imóvel físico. Mas atenção! Fundo imobiliário não é máquina automática de dinheiro. E aqui entra o maior erro do investidor iniciante. Ele olha apenas o dividend yield do mês. Vê que um fundo pagou mais e conclui que ele é melhor. Só que um dividendo alto pode significar que a cota caiu muito por algum problema. Às vezes o rendimento parece alto porque o preço despencou. Dentro dos fundos existem basicamente 3 grandes grupos. Fundos de tijolo, que possuem imóveis físicos e recebem aluguel. Fundos de papel, que investem em títulos como CRIs e recebem juros. E fundos, que compram cotas de outros fundos. Cada tipo tem risco diferente. Fundo de tijolo sofre com vacância, renegociação de aluguel, desvalorização de imóvel. Fundo de papel sofre com risco de crédito, inadimplência dos devedores dos CRIs. São riscos distintos. Por isso, a melhor estratégia geralmente é combinar setores e tipos, buscando diversificação. Agora vamos para a pergunta central. Quanto você precisa investir para buscar R$ 1.000, R$ 2.000 ou R$ 3.000 por mês? Se utilizarmos o IFIX como referência média de mercado e considerarmos um dividend yield próximo de 1,04% ao mês nos últimos 12 meses, podemos fazer uma conta simples. Patrimônio necessário é igual à renda desejada dividida pelo rendimento mensal. Para R$ 1.000 por mês, seriam aproximadamente R$ 96.000 investidos. Para 2.000, cerca de R$ 192.000. Para 3.000, aproximadamente R$ 288.000. Para 5.000, algo próximo de R$ 480.000. Mas esse yield atual está acima da média histórica. Se utilizarmos uma média mais conservadora próxima de 0,62% ao mês, que equivale a cerca de 7,8% ao ano, os valores sobem. Para R$ 1.000, algo em torno de R$ 161.000. Para 2.000, cerca de R$ 322.000. Para 3.000, próximo de R$ 483.000. Para 5.000, mais de R$ 800.000. Percebe como o cenário influencia? Quando os preços das cotas estão mais baixos, o dividend yield sobe. Se as cotas se valorizam, o yield percentual cai, mesmo que o valor pago em reais continue estável. E é justamente em momentos de juros elevados que muitos fundos negociam a preços mais descontados, elevando o rendimento percentual. Agora, para sair da média do índice e trazer para algo mais concreto, vamos olhar um exemplo prático. Pegando o XPML11, considerando um dividendo recente de 0,92 por cota e um preço próximo de 110,90, para receber R$ 1.000 por mês você precisaria de aproximadamente 1.087 cotas, o que representaria um investimento superior a R$ 120.000. Para R$ 3.000 mensais, algo acima de R$ 360.000. Para 5.000, próximo de R$ 600.000. Já no caso do KNSC11, que é um fundo de papel com preço mais baixo por cota e rendimento percentual mais elevado, para buscar R$ 1.000 por mês o valor investido ficaria próximo de R$ 100.000. Para 3.000, perto de R$ 300.000. Para 5.000, pouco abaixo de R$ 500.000. Isso mostra claramente a diferença entre fundos de tijolo e fundos de papel. Os de papel tendem a pagar mais dividendos, mas possuem risco de crédito. Os de tijolo podem pagar menos, mas oferecem potencial de valorização patrimonial dos imóveis. E aqui vem o ponto mais importante de todo o vídeo. Dividendo não é salário. Ele varia. Pode subir. Pode cair. Pode haver meses melhores e meses piores. Por isso, a estratégia não deve ser escolher o fundo que pagou mais no último mês. A estratégia é montar uma carteira diversificada e resiliente. Existe um fator que separa quem realmente constrói renda passiva consistente de quem apenas faz contas no papel. E esse fator é tempo combinado com reinvestimento. Quando você olha para aqueles números de 96.000, 160.000, R$ 300.000 necessários para gerar determinada renda, pode parecer distante. Pode parecer algo que só quem já tem muito dinheiro consegue alcançar. Mas a maioria das pessoas não constrói essa renda colocando todo o capital de uma vez. Elas constroem aos poucos, mês após mês, reinvestindo cada rendimento recebido.
E aqui entra o poder dos juros compostos dentro dos fundos imobiliários. Imagine que você começa com um valor menor e todo mês aporta mais um pouco. Além disso, todo o dividendo que cai na sua conta é reinvestido na compra de novas cotas. Essas novas cotas passam a gerar novos dividendos. E esses novos dividendos compram mais cotas ainda. É um ciclo que se retroalimenta. No começo parece lento. Parece quase insignificante. Mas com o passar dos anos, a curva começa a inclinar. O crescimento deixa de ser linear e passa a ser exponencial. E é nesse ponto que muita gente desiste antes de chegar. Porque os primeiros anos exigem disciplina e paciência. Outra coisa que você precisa entender é que renda passiva não significa ausência de risco. Significa que você estruturou seus ativos para que eles trabalhem por você. Fundos imobiliários oscilam. As cotas sobem e descem. O mercado passa por ciclos de juros altos e juros baixos. Em momentos de juros altos, muitas vezes as cotas caem e o dividend yield sobe. Em momentos de juros baixos, as cotas tendem a se valorizar e o yield percentual pode cair. Mas quando você monta uma carteira diversificada, combinando fundos de tijolo, fundos de papel e até fundos de fundos, você dilui riscos específicos. Se um segmento sofre, outro pode compensar. Se um fundo reduz dividendo temporariamente, outros podem manter ou até aumentar. É importante também olhar indicadores além do dividend yield. No caso de fundos de tijolo, taxa de vacância, qualidade dos imóveis, localização, perfil dos inquilinos, prazo médio dos contratos. Em fundos de papel, qualidade de crédito dos CRIs, garantias, indexadores, diversificação da carteira. Não é apenas sobre quanto paga hoje, mas sobre a sustentabilidade desse pagamento no tempo. E tem algo estratégico que poucos investidores iniciantes percebem. Em fases de mercado mais pressionado, quando existe medo e as cotas estão descontadas, é justamente quando o investidor disciplinado constrói as melhores posições. Porque ele compra ativos geradores de renda a preços mais baixos, elevando seu retorno potencial no longo prazo. Ao longo dos anos, se você mantém aportes consistentes e reinveste dividendos, pode chegar a um ponto em que a própria renda gerada começa a bancar parte significativa dos seus aportes. E é nesse estágio que a máquina começa a ganhar tração. Agora vamos trazer isso para algo mais prático. Suponha que sua meta seja R$ 3.000 mensais. Pelas contas que fizemos, dependendo do cenário de rendimento, você pode precisar de algo entre 300 mil e 480 mil reais investidos. Parece alto? Sim. Mas se você começa investindo R$ 1.000 por mês, reinvestindo dividendos e aumentando aportes ao longo do tempo, essa meta deixa de ser um número distante e passa a ser um projeto com prazo. E aqui entra uma reflexão importante. Quanto tempo você levaria para juntar esse patrimônio apenas guardando dinheiro parado? E quanto tempo levaria se esse dinheiro estivesse trabalhando e gerando renda no caminho? Outro ponto essencial é a previsibilidade relativa. Embora dividendos variem, fundos imobiliários tendem a distribuir a maior parte do resultado aos cotistas. Diferente de empresas que podem reter lucros, os fundos imobiliários têm obrigação de distribuir no mínimo 95% do resultado semestral. Na prática, a maioria distribui mensalmente. Isso cria um fluxo recorrente que ajuda muito na organização financeira. Mas nunca trate dividendo como garantia absoluta. Crie margem de segurança. Se você depende totalmente da renda dos fundos para pagar contas fixas, qualquer oscilação pode gerar estresse. O ideal é construir essa renda gradualmente até que ela represente conforto e não dependência imediata. E existe uma diferença psicológica enorme entre viver apenas do salário e começar a receber rendimentos recorrentes de ativos. Mesmo que no início sejam 200, 300 ou 500 reais por mês, essa experiência muda sua mentalidade. Você passa a enxergar o dinheiro como algo que pode trabalhar por você. O grande erro é buscar atalhos. Tentar escolher o fundo que paga mais naquele mês. Concentrar todo o capital em um único ativo. Ignorar riscos. Renda passiva sólida se constrói com estratégia, diversificação e consistência. Se você olhar para trás daqui a 5 ou 10 anos, a decisão de começar pode ser o divisor de águas entre depender exclusivamente do seu trabalho ou ter uma segunda fonte de renda relevante caindo todos os meses. E agora eu te faço uma pergunta final. Você quer apenas consumir renda passiva ou quer construir um sistema que gere renda crescente ao longo do tempo? Porque a diferença entre essas duas abordagens é o que define quem atinge liberdade financeira e quem apenas faz contas no papel. Se esse conteúdo abriu sua visão sobre como transformar fundos imobiliários em uma máquina de geração de renda, comenta aqui embaixo qual é sua meta de renda mensal. 1.000, 2.000, 3.000 ou mais. Quero saber onde você quer chegar.